Olá pessoal, hoje é um vídeo especial sobre o Dia dos Namorados. Enquanto Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia comemoram o Dia dos Namorados ou Valentine's Day, Dia de São Valentim, no dia 14 de fevereiro, o Brasil comemora no dia 12 de junho desde 1948. E o motivo é apenas comercial, porque as vendas eram muito fracas no mês de junho e eles queriam aumentar as vendas, então criaram o Dia dos Namorados nesse dia. E essa foi a primeira imagem comercial para a data no país. A data começou a ser celebrada no século V. A explicação mais famosa para essa história é de que São Valentim foi um padre na Roma no século III. Segundo esse relato, o imperador Cláudio II baniu o casamento nessa época porque ele acreditava que soldados casados eram piores soldados. A ideia era que soldados solteiros sem nenhuma responsabilidade com família rendiam mais no exército. Valentim, porém, defendeu que casamento era um plano de Deus e que dava sentido ao mundo. Por isso, ele passou a quebrar a lei, organizando cerimônias em segredo. Quando o imperador descobriu, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano de 270 d.C. Mas durante o tempo que ele ficou preso, ele se apaixonou pela filha de um carcereiro. No dia do cumprimento de sua sentença, ele enviou uma carta à moça assinando do seu Valentim. E isso originou a prática moderna de enviar cartões à pessoa amada no dia 14 de fevereiro. Foi apenas 2 séculos depois que a data passou a ser comemorada, quando o Papa Gelásio instituiu o dia de São Valentim, classificando-o como símbolo dos namorados. E também era uma data para celebrar a fertilidade e comemorar o início oficial da primavera. Na Coreia do Sul, o dia 14 de cada mês é um dia especial. Os dias 14 foram escolhidos com base no Dia dos Namorados, que é no dia 14, e o dia 14 de cada mês tem um tema. Para simbolizar o início de um ano novo, os casais trocam diários ou agendas entre si, enquanto os solteiros podem oferecer para os amigos. Ao contrário da tradição ocidental, essa é uma data em que apenas as mulheres presenteiam seus amados, e normalmente com chocolate. E essa data é usada para que elas deixem claro o que elas sentem normalmente. Nesse dia é o dia dos homens confessarem o que eles sentem, com doces que não sejam de chocolate, ou presentes, que sejam flores, ou jantares, ou momentos românticos. Atualmente, o meu favorito é o dia que os solteiros se reúnem para se consolar ou comemorar que estão solteiros. E eles normalmente comem o macarrão de molho de pasta de soja preta, nesse dia também especial. Neste dia, os casais trocam flores ou se vestem de amarelo, enquanto os solteiros comem curry. Eu acho que esse eu nem preciso explicar, não é mesmo? Dia de trocar presentes de prata e também é o dia que muitos assumem o relacionamento para família e amigos. Dia em que o casal se veste de verde e relaxa na natureza, enquanto os solteiros bebem soju. Os casais tiram fotos especiais juntos e vão ao karaokê à noite. O
próprio nome destes dias já explicam tudo, não é mesmo? Dia comercial para o pepeiro, que lembra o número 1, por isso a escolha da data. Dá até uma vontade de comemorar essas datas. Eu acho que eu vou começar pelo dia 14 de agosto, bebendo soju, que é a data mais próxima para os solteiros, não é mesmo? Os coreanos comemoram a cada 100 dias, diferente dos brasileiros que comemoram todo mês de namoro. Combinar é legal, os casais lá gostam de combinar roupas e acessórios. Fofura dos dois lados. Homens e mulheres conseguem ser extremamente fofos sem se preocupar com a opinião alheia. Compartilhar é cuidar. O casal normalmente compartilha a comida, pois lá os pratos são feitos para 2 pessoas. Além das datas serem comemoradas em dias diferentes, há outras diferenças específicas em eventos de casais de ambos os países, e algumas diferenças são: a comemoração a cada mês versus a comemoração a cada 100 dias, como eu já havia dito. No Brasil não tem dia para os solteiros. Os presentes no Brasil são trocados por ambos, normalmente em datas especiais para o casal. Os brasileiros raramente aceitam a ideia de combinar acessórios, ou seja, combinar roupa entre os casais no Brasil é quase impossível. No Brasil, cada um tem a sua própria porção de comida, nada de dividida. Natal e Ano Novo no Brasil é comemorado entre o casal, e os solteiros comemoram o Natal com a família e o Ano Novo com os amigos, diferente da Coreia, que comemora o Natal com os amigos e o Ano Novo com a família. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então por favor, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu e responda no card se você gosta ou não da ideia de ter um dia para os solteiros. Tudo o que foi dito nesse vídeo foi generalizado. Eu sei que isso depende do casal e não da nacionalidade, então não tome nada do que eu disse aqui como verdade absoluta. As características pessoais de uma pessoa não definem todos ao seu redor. Nada visto em novelas, séries ou filmes representam totalmente a realidade. Nunca se esqueçam disso. Até o próximo vídeo. Tchau!